Muito boa tarde a todos os que se encontram aqui na Catedral do Porto, aqueles que estão connosco na sala virtual. Estamos reunidos após a interrupção do verão para darmos início, ou para reiniciarmos, retomarmos, talvez melhor, o Seminário de História Religiosa. O ciclo de 2024, que nós temos vindo a dedicar ao tema abrangente Santidade à Portuguesa, da Invencio às Relíquias e do culto à História. Para a sessão de hoje, na sessão de hoje nós teremos connosco o Dr. José Rui Teixeira, que vai abordar o tema Lúcia de Jesus, só Deus sabe o que sou. Eu apresento muito brevemente a partir dos elementos que estão na folha do seminário, na ficha do seminário. É professor e investigador, estudou Teologia, licenciado em Teologia na Universidade Católica, Filosofia, é o seu mestrado, e Literatura, o seu doutoramento na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É diretor da Cátedra de Poesia e Transcendência, Sofia de Melo Braga Anderson, na Universidade Católica do Porto. Tem colaborado com centros de investigação, cátedras, institutos europeus e sul-americanos, integrando projetos, pronunciando conferências, publicando uma ensaística que coloca em diálogo as suas áreas de formação e interesse científico, a teologia, a filosofia, a literatura e a arte, a antropologia e a história da cultura e das religiões. É diretor pedagógico do Colégio Luso Francês, editor e poeta, foi teólogo incluído da redação da biografia da Carmelita Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado, no âmbito do seu processo de edificação e canonização. É precisamente este aspecto final da apresentação do Dr. José Rui Teixeira, que não será certamente aquilo a que ele mais se dedica, mas em todo caso é precisamente este aspecto final que levou a que o convidássemos para participar do nosso seminário de História Religiosa. Agradecendo-lhe muito ter anuído ao nosso convite, passo de imediato a palavra para a exposição. Depois, como habitualmente no nosso seminário, teremos uma segunda parte de diálogo com as dúvidas, com os comentários, com as questões que a sua apresentação possa suscitar, dúvidas, comentários e questões que podem provir, obviamente, daqueles que estão aqui na Catedral do Porto e também daqueles que se encontram connosco em sala de aula. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande, não só esta temática, como em particular este espaço onde decorrem estas sessões deste ciclo tão interessante sobre a santidade à portuguesa. O caso da Lúcia, importa fazer aqui uma breve introdução. O caso da Lúcia na minha vida surgiu de uma maneira assim um bocadinho prevista, na medida em que eu não imaginava, por nenhum motivo, que pudesse estar num número muito restrito de teólogos que seriam convidados para escrever a sua biografia no âmbito do processo de canonização. E foi em setembro de 2018 que fui abordado e, para minha surpresa, mais tarde foi o meu nome escolhido e, com alguma resistência, acabei por aceitar um processo que foi um processo legitimamente difícil, já um pouco arrastado, que tinha alguns desafios significativamente relevantes. E talvez aquele mais impactante fosse mesmo as dimensões tremendas da cópia pública associada ao processo. Falamos de um processo que, quando me foi entregue a documentação para poder desenvolver o trabalho que desenvolvi, eram sensivelmente só a cópia pública 35 resmas de papel. Eu, quando cheguei a casa, recordo-me, foi em novembro, e eu estacionei o carro, só tinha vontade de chorar. E só na manhã seguinte é que tirei todas aquelas caixas com cerca de 18.000 documentos perfeitos, que nem sequer previa uma possibilidade, as possibilidades enormes que haveria que trabalhar ao nível da bibliografia de um trabalho como este.
A Lúcia de Jesus vive durante fundamentalmente o século XX. Portanto, estamos a falar de alguém que nasce em 1907 e morre em 2005. E com os antecedentes expectáveis desta biografia, era realmente um horizonte temporal na casa dos 120 anos, 120 intensos anos que atravessam duas guerras mundiais, todo um processo que vai desde a Revolução Soviética até à Guerra Fria e, portanto, até aos nossos dias, porque você morreu muito recentemente, no fundo. Numa abordagem como esta, e feita esta introdução que explica o que foi esse trabalho de abordar centenas e milhares de cartas, portanto, de documentos epistolares, de documentos memorialísticos, de um extensíssimo diário que ela escreve desde meados da década de 40 até a hora da morte, praticamente, e durante duas extensas fases da sua vida, como eu explicarei. Esta apresentação eu dividi em três grandes capítulos, em três grandes partes, e essas partes têm um horizonte não estritamente temporal, mas fundamentalmente das etapas da vida da Lúcia. A primeira delas é que vai de 1907, o seu nascimento, até 1921, a data que ela parte de Fátima para o Porto. A segunda acompanha todo o processo que ela vive no contexto das Doroteias, que vai de 1921 a 1948, ano em que ela entra no Carmelo de Coimbra, e depois, naturalmente, a terceira grande fase da vida dela, a maior em termos temporais, aquela que vai até aos nossos dias, de 48 até 2005, data da sua morte. Para título geral, eu escolhi exatamente uma frase do seu diário, em que ela desabafa, dizendo: só Deus sabe o que sou. Muitas vezes lamentando o que dela se dizia e falando na sua intimidade a si mesma e a Deus sobre esta ideia de que no fundo da sua consciência, na sua autoconsciência, ela espelhava-se diante de Deus com uma profunda autenticidade. E as outras expressões que eu escolhi para títulos de cada uma das partes, eu explicarei também, são indicativas de cada uma das fases que nós abordaremos uma a uma, tentando rapidamente explicá-las para depois fazer algumas sínteses. Em relação à primeira, eu utilizei um título que é arrancado das memórias da irmã Lúcia. Diziam que veio do céu num açafate com flores. Desde que na família dela se dizia que ela foi uma menina muito estimada, muito amada no seio familiar. Eu falarei um bocadinho também disso. Na realidade, ela nasce no dia 28 de março de 1907, sendo que o registro é feito como tendo nascido uma semana antes, no dia 22. Acontecia muitas vezes em função dos reparos, e eventualmente até das multas que os pais tinham que pagar no âmbito de registrar os filhos fora do tempo. Ela é batizada 2 dias depois, no dia 30 de março, curiosamente um sábado de Aleluia, um sábado santo, na igreja paroquial de Fátima. Naturalmente ela nasce em Aljustrel, como saberemos. Aliás, a biografia da Lúcia, em termos gerais, é uma biografia relativamente bem conhecida dos portugueses em termos gerais. Depois ela, nas suas especificidades, não é tão bem conhecida, em virtude inclusive da sua vida religiosa e particularmente do tempo que vive no Carmelo de Coimbra, naturalmente pelo recato do claustro. É importante dizer que ela nasce em 1907 e há duas figuras nesta primeira fase de Fátima que nascem em 1908 e 1910. São essas figuras muito determinantes, um menino chamado Francisco Marto, e a sua irmã Jacinta, os dois primos de Lúcia, como todos sabemos, que configuram esse lugar substantivo que nós designamos como os três pastorinhos de Fátima. Lúcia recebe a primeira comunhão em maio de 1913, na festa do Sagrado Coração de Jesus, e é um acontecimento que me parece importante realçar aqui, porque ela recebe a comunhão com apenas 6 anos, e supostamente o presbítero que intercedeu
por ela poder receber a comunhão tão nova e que a confessou nesse dia foi o Padre Cruz. Portanto, um homem que também se integra seguramente na lógica de um ciclo como este de santidade à portuguesa. Em 1914, com 7 anos, em 1914, com apenas 7 anos, ela começa a pastorear o rebanho da família naquelas serranias ali de Aljustrel. É muito importante dizer que tudo que a infância da Lúcia dedica até 1917, no essencial, é o mais do que expectável num ambiente ou num contexto rural português do início do século XX. Ou seja, não há nenhuma especificidade em Aljustrel que nos permita dizer que é um mundo à parte daquele mundo que nós conheceríamos em muitas outras aldeias. Sendo que não era necessariamente um mundo mais fechado, ou mais isolado, ou mais obscuro do que qualquer outro sítio no interior de Portugal, inclusive no norte, como há muito argumento em torno do problema de Fátima, de algumas especificidades endémicas, digamos assim, que fariam com que... Não, na realidade, Aljustrel era muito próxima de qualquer lugar com ele parecido no país. Correspondia a um perfil de um país que saía do século XIX, ainda sem uma monarquia, ainda em monarquia, ainda sem implantação da República, uma monarquia constitucional e um país que tinha, naturalmente, o atraso e a pobreza que nós reconhecemos em Portugal no princípio do século, muito manifestado logo à partida pela taxa elevadíssima, por exemplo, do analfabetismo e de uma pobreza que era um bocadinho sistémica num país como Portugal nesse período. E, portanto, ela começa a pastorear normalmente, como todos os meninos da sua terra, com essa idade, e, portanto, assume o rebanho da família. Entre abril e outubro de 1915, Lúcia e outras crianças das redondezas falam da visão de uma figura, de um anjo que ali aparecia como se fosse uma estátua de neve que os raios do sol tornavam algo transparente, diz Lúcia numa memória. Portanto, curiosamente, em 1915, 2 anos antes das aparições que nós conhecemos também, havia os rumores, havia que as crianças viam ali, havia ali um fenómeno aparentemente sobrenatural no entendimento daquelas crianças. Importa dizer que eu abordarei esta situação sempre em todos estes elementos da vida da Lúcia na condição de biógrafo e não na condição de geógrafo também. Portanto, é importante salvaguardar essa condição. No ano seguinte, em 1915, nesse mesmo ano em que há os rumores dessa tal visão, o Francisco e a Jacinta começam a pastorear o rebanho da sua família juntamente com a prima e, portanto, é aí que conhecemos o contexto que dará origem à situação da primeira aparição a 13 de maio de 1917. Mas antes disso, em 1916, de acordo com uma memória que é escrita por Lúcia muito mais tarde, apenas em 1941, eles têm as 3 famosas aparições do anjo que acontecem ao longo de 1916, no Poço do Arneiro, ali no verão, na Loca do Cabeço, antes disso, na primavera, e depois outra vez na Loca do Cabeço, no outono. A primeira aparição de Nossa Senhora, acho é quase redundante, mas dizer que acontece na Cova da Iria, no dia 13 de maio de 1917, à qual se segue 13 de junho, o 13 de julho. O 11 de agosto é importante porque é o dia em que os pais dos meninos, o pai de Lúcia e o pai da Jacinta e de Francisco, são intimados a comparecer com as crianças na sede da administração do Conselho de Vila Nova de Ourense. E António Santos levou Lúcia, Manuel Pedro Marto decidiu apresentar-se sozinho, sem as crianças, e depois, passado ali 2 dias, no próprio dia 13 de agosto, as crianças são levadas, como vocês sabem, ou seja, são, digamos, eu vou usar a expressão porque me parece mais apropriada, são sequestradas, ou seja, retiradas ali e são levadas para Vila Nova de Ourense. Portanto, a quarta aparição vem acontecer no dia 19 de agosto, não na Cova da Iria, mas nos Olimpos. A quinta aparição regressa à Cova da Iria, em setembro, e dia 13 de setembro, e em setembro de 1917, que o padre Manuel Nunes Formigão faz a Lúcia no dia 27, no fim desse mês,
o seu primeiro interrogatório, que é um documento muito importante nas fontes relacionadas com as aparições de Fátima. A sexta aparição e última, associada ao célebre Milagre do Sol, com a qual fecha o ciclo das aparições de Fátima, acontece no dia 13 de outubro. Data de 6 de agosto do ano seguinte, de 1918, relatório do Parque de Fátima, Padre Manuel Marques Ferreira, sobre as aparições do ano anterior. Francisco Marto morre em 19. Então concluído o inquérito paroquial, foi remetido ao Patriarcado de Lisboa. O pai de Lúcia, António dos Santos, morre no dia 31 de julho de 1919. E Jacinta vem a morrer, como também sabemos, em fevereiro de 1920. E estas mortes são importantes, estas três mortes são muito importantes na configuração também da personalidade da Lúcia, de que falarei também um pouco mais no final, na medida em que depois da travessia deste deserto que foi este acontecimento, este tremendo ciclo na vida destas três crianças, e particularmente na vida de Lúcia, de maio a outubro de 1917, ou seja, em outubro, aquelas crianças e aquele contexto estava profundamente alterado em relação àquilo que era antes das aparições. E estas mortes trouxeram uma angústia tremenda, para além do assédio que sofria já a Lúcia e mesmo os primos antes da morte, em torno do processo das aparições. E na realidade, estas três mortes abalam muito esta criança. Entre 7 de julho e 6 de agosto de 20, ela é retirada de Fátima e é levada para Lisboa e vive na casa da Assunção Avelar. Regressando a Aljustrel, passa uns dias, em agosto, na casa do Padre Formigão, em Santarém. E basicamente percebe-se, até começando naturalmente com um homem que é muito importante e que eu ainda não referi, como irá ser Dom José Alves Correia da Silva, o Bispo de Leiria. Ou seja, decidem que aquela menina não tem condições de continuar a viver em Aljustrel, portanto tomam uma decisão que é dialogada naturalmente para que ela incógnita venha para outro sítio. Eu já usei o verbo venha porque ela vem para o Porto. E ela realmente há uma sétima aparição que muita gente não fala, ou é menos conhecida que as aparições de 17. Mas supostamente Lúcia relata também uma aparição na Cova da Iria, precisamente no dia 15 de junho de 1921, na véspera de sair de Fátima. Ela sai de Fátima, a história é belíssimamente contada, quem já leu as memórias da Lúcia é belíssima esta narrativa. Ela sai na madrugada do dia 16 de junho, na companhia da mãe, que a leva até Leiria, e depois de Leiria, de comboio, ruma para o Porto, na companhia de Filomena Miranda, que juntamente com Assunção Avelar, que falei há pouco, eram pessoas de confiança do Bispo de Leiria, de Dom José Alves Correia da Silva. Curiosamente também um homem da nossa diocese, se a memória não me trai, do Maiato. Esta é a primeira parte que eu agora gostaria de voltar aqui, mas queria encerrar aqui, para continuarmos esta narrativa assim de uma maneira mais fluida e depois voltarmos a tirar aqui algumas conclusões do que foram também, do que foi este processo, na medida em que a vida desta criança e desta mulher vai ficar absolutamente determinada pelos acontecimentos, eu diria de 17, mas podíamos falar dos acontecimentos de 16, 17, tendo em consideração também as aparições do anjo, já no contexto do pastoreio conjunto com os primos nas serras. A segunda parte começa aqui no Porto. Começa aqui no Porto, junto à Casa de Vilar, no asilo precisamente de Vilar, onde ela entra como aluna incógnita, um processo muito difícil, que Lúcia muitas vezes desabafa sobre ele também nos seus escritos mais íntimos e no seu epistolário. Portanto, é uma menina que é totalmente desenraizada do seu contexto rural, bem, é inscrita, dão-lhe um nome que não é o seu, ela não tem uma narrativa quando é confrontada pelas outras meninas que frequentam o asilo de Vilar. Ela não sabe o que dizer. Ela mesmo queixa-se muitas vezes dizendo que as outras a tomam por uma tonta que não tem consciência do mundo. Portanto, ela não tem uma narrativa e não consegue criar essa narrativa. Portanto, ela tem um nome e diz que vem de outro sítio. Portanto, é totalmente desenraizada. E ela sofre muito neste período.
É muito interessante porque a mãe, Maria Rosa, e falaremos um pouco da família mais aqui adiante, quando regressarmos atrás, a mãe compromete-se com aquela ideia: se tu não estiveres bem, eu vou buscar-te. Ela teve sempre liberdade para isso, é importante dizer. Uh, e é curiosíssimo, as cartas de Lúcia à mãe são extraordinárias e maravilhosas, porque ela se no diário admitirá que vivia numa situação de angústia, de desenraizamento, olhava pela janela e a cidade do Porto parecia um obstáculo ao seu imaginário, à possibilidade de ser feliz, longe de tudo aquilo onde tinha sido realmente criada e onde tinha tido uma infância muito feliz, pelo menos até 1917. Um, e, na realidade, as cartas que ela escreve à mãe é sempre a dizer que está muito bem, que está muito feliz, que é muito estimada pelas colegas e pelas professoras e pelas irmãs doroteias, quando na realidade ela não vivia exatamente esse contexto. Ela escreve o primeiro relato pela sua mão das aparições em janeiro de 22. É interessante isto. Depois do interrogatório, em 22 ela escreve o primeiro relato pela sua mão. E é sujeita, em 24, ao interrogatório oficial da Comissão Canónica Diocesana no dia 8 de julho desse ano de 24. Portanto, fez agora 100 anos. É crismada por Dom José Alves Correia da Silva na capela da Quinta da Formigueira, em Braga, que pertencia ao Bispo de Leiria, em 25. E parte para Tui no dia 24 de outubro de 25. Eu digo outra vez isto: parte para Tui. E logo a seguir, no dia seguinte, segue para Pontevedra, iniciando o postulantado no Instituto das Irmãs de Santa Doroteia. Deixem-me dizer-vos que é a Lúcia que o decide. A consagração da Lúcia não foi imposta por ninguém. Ela tinha um carinho, uma gratidão inestimável pelo Bispo de Leiria. Uma coisa é certa, ela opta é da sua liberdade a opção pela vida consagrada, mas ela guardava muito o desejo de fazê-lo no Carmelo. Ela queria ser carmelita. A vida de Santa Teresinha iluminava um bocadinho os seus sonhos como consagrada, mas foi-lhe sempre dito que era uma vida muito austera, que a clausura carmelita não era a mais apropriada para a saúde dela, para o temperamento dela. Falavam muito da necessidade de ir à França e ela não sabia francês, e portanto ela acabou por aceitar, digamos assim, ser doroteia, que não foi nunca aí não, ou seja, a vida consagrada sim, ser especificamente doroteia não foi uma opção sua, mas ela encarou com alguma naturalidade, apesar mais uma vez, de ser desterrada, digamos assim. Ela vai viver os próximos anos entre Pontevedra e Tui. E, portanto, inicia, então, como disse, o postulantado. E, portanto, esta é a primeira instância em Pontevedra, que vai de outubro de 25 a julho de 26. É exatamente em Pontevedra, em dezembro de 25 e em fevereiro de 26, que acontecem as duas aparições de Pontevedra. Ok? A aparição de Nossa Senhora, em dezembro de 25, a aparição do Menino Jesus, em fevereiro de 26. Regressa a Tui, e, portanto, tem uma longa estadia em Tui e inicia o noviciado, em 26, outubro de 26. Em 28 faz os votos temporários, e em 29, em Tui, tem a terceira aparição galega, em que é a aparição da Santíssima Trindade e de Nossa Senhora, em junho de 29. Em 34 faz os votos perpétuos, regressa a Pontevedra mais uma vez, ela anda entre Pontevedra e Tui, numa fase que é importante dizer, nós não temos tempo para tudo, mas é muito interessante pensarmos que assiste-se à instabilidade da República em Espanha, conducente depois, como sabemos, à Guerra Civil, e portanto Lúcia apanha todo este período conturbado, não só da Guerra Civil em Espanha, como do início da Segunda Grande Guerra Mundial. Que é neste contexto, entre Pontevedra e Tui, que ela é desafiada a escrever a primeira memória. Importa dizer porque eu explicarei isto no fim, é assim, eu creio que As Memórias de Lúcia é o livro mais publicado,
mais reeditado, mais vendido, presumo que, consequentemente, mais lido em Portugal sempre, da história do meio editorial. E nós subestimamos isto, é engraçado isso. Quantidade absurda de edições. Então, as tiragens gigantes da edição popular são absolutamente impressionantes. Estamos a falar de uma edição massiva a partir da década de 70. É provavelmente, e apesar de não ter lido isto em lado nenhum, mas conhecedor que sou do mundo editorial no século XIX e no século XX em Portugal, nenhum outro livro teve estas tiragens, teve estas reedições. Mas voltamos aqui às memórias, porque as memórias não são escritas para serem publicadas. Um. Dois, não são escritas por iniciativa de Lúcia, mas por audiência. Não é? E o que suscita, o pretexto que possibilita a escrita desta primeira memória é precisamente a trasladação da Jacinta. As fotografias que ela recebe uh, e uma edição importante para dar a conhecer a vida de Jacinta, o corpo incorrupto de Jacinta, ela ficou muito impressionada positivamente por rever o rosto da sua prima e tão amiga, que eles eram profundamente amigos, as três crianças. E, portanto, ela fica muito impressionada. O bispo pede-lhe para. Ela faz alguns reparos à edição de Jacinta e pede-lhe para escrever as suas memórias. E ela basicamente escreve a primeira memória em 37, desculpa, em 35, regressa definitivamente a Tuia em 37 e escreve aí a segunda memória, ok? Em novembro. Portanto, a primeira e a segunda memória datam de 35 e 37. No dia 13 de outubro de 39, haver finalmente publicada a devoção dos 5 primeiros sábados, uma luta sua muito, muito importante, travada em termos epistolares. Você escreveu imensas cartas a padres, a bispos, portanto, ela pediu muito esta devoção que em 39 é finalmente publicada. Escreve pela primeira vez ao Santo Padre Pio XII em dezembro de 1940. É uma carta de uma inteligência tremenda. Lúcia não teve nós todos sabemos que não teve uma grande escolaridade, não era analfabeta, não é? Portanto, alfabetizou-se. É uma mulher inteligentíssima, escrevia muitíssimo bem, apesar das limitações próprias de quem tem uma alfabetização pobre. E esta carta que Lúcia escreve, é ela que escreve. Não há bispo nenhum ou membro da Igreja que encomende uma carta ao Papa. Ela escreve, envia essa primeira carta ao Bispo de Leiria, no sentido de pedir, naturalmente, a sua opinião e algum reparo. E os reparos são absolutamente ligeiros, ou seja, são reparos formais, são reparos de estilo. Portanto, ela escreveu o que quis ao Papa. A carta, há uma passagem que eu partilho convosco, até porque a carta está publicada, eu tenho algumas limitações naquilo que posso dizer e espero hoje não ultrapassar essas limitações próprias do processo. Ah, a Lúcia é uma mulher que sabe exatamente o lugar que ocupa e ela dirige-se ao Papa Pio XII, que é o Papa Pio XII, está bem? É o Papa Pio XII. E ela sente-se naturalmente muito constrangida pela sua condição em escrever ao Papa. E há um parágrafo muito bonito. Escreve a mais humilde das ovelhinhas do seu rebanho. Eu imagino uma pausa aqui, umas reticências, e logo a seguir ela recupera o fôlego e diz assim: mas a única sobrevivente daqueles a quem Nossa Senhora falou. Portanto, ela simultaneamente, no mesmo parágrafo, ela coloca-se no âmbito de ser a mais humilde das ovelhinhas, mas ao mesmo tempo da única sobrevivente dos videntes de 1917. Portanto, a sua condição é marcada por esta dupla dimensão e dupla importância. Escreve a terceira memória e a quarta memória em agosto e novembro de 1941. E, portanto, estas duas outras memórias aparecem um pouco mais tarde e reconfiguram também uma reconstrução narrativa que é importante. Aqui não teremos muito tempo para falar sobre isso. Em 42, no ano seguinte, morre a mãe e a mãe é uma figura central, tanto no discurso apologético sobre Lúcia, como no discurso que tenta ser um bocadinho trator.
Maria Rosa era uma mulher absolutamente extraordinária e basta perceber isso, com todas as suas contradições e angústias também próprias do tempo. É uma mulher extraordinária. A morte da mãe abala também muito, porque ela não consegue falar com ela. Ou seja, ela não tem a possibilidade de se despedir da mãe que estava muito doente. Escreve a terceira parte do segredo, a terceira parte do segredo, no dia 3 de janeiro de 44, e inicia, nessa altura, a escrita de O Meu Caminho, que é o seu diário íntimo, que a acompanhará durante décadas até à sua morte. Em 46, regressa a Portugal, finalmente, e é colocada como Doroteia no Colégio de Serrano. Entre 20 e 22 de maio de 46, regressa a Fátima pela primeira vez desde 1921. E no dia 25 de março de 1948, depois de uma autêntica via sacra, ela consegue trasladar-se para o Carmelo. Falava-se muito que para Carmelo que a autorização ninguém lhe dava. Em Portugal ninguém queria que ela fosse para o Carmelo. Vale a pena explicar porquê, mas nem sei muito bem se conseguiria explicar devidamente a discussão. Mas na realidade foi a Lúcia que conseguiu, através de mais uma vez, a sua esperteza, que é reconhecida desde a infância, uma coisa super esperta, ela consegue mandar uma missiva ao Papa, secreta, digamos assim, por mão própria, pelo dominicano, que era simultaneamente escultor e que esculpiu a Nossa Senhora na Basílica do Rosário de Fátima. E ela soube que ele encontrar-se-ia com o Papa e pediu que entregasse a Paulo VI já ou Pio XII ainda, uma carta. A resposta até vem do cardeal Montini, que veio a ser o Paulo VI. E curiosamente, há indicações do Santo Padre para que permitam que Lúcia seja trasladada para o Carmelo. Há muita resistência em Portugal. É uma segunda ou terceira tentativa que faz com que finalmente se decida. A decisão foi, discutia-se Porto, ou o Carmelo do Porto, ou o Carmelo de Fátima. Fátima não, Porto também não. E se fosse no meio caminho, se fosse em Coimbra, foi basicamente uma coisa assim. E Lúcia foi para Coimbra e, portanto, termina esta segunda parte da sua vida, que eu chamei Pedra Escolhida nos alicerces do seu triunfo, que é uma carta que ela escreve. Ela tá no dia 13 de maio, no seu quarto, em Pontevedra, se a memória não me trai, e ela escreve um apontamento e diz assim: imagino-me, diz ela, a rezar no terreiro em Fátima, imagino-me ali com o povo, com aquele fervor de oração, e estou aqui tão longe e tão fechada, sinto-me uma pedra escondida nos alicerces do seu triunfo, o seu de Nossa Senhora. A terceira parte eu chamei-lhe No Silêncio do Claustro Vivo, a sua inteira consagração, que é a vida no Carmelo de Santa Teresa em Coimbra, que vai de 1948 a 2005. Um período tremendo, um período também muito, muito intenso da vida de Lúcia, apesar da clausura. Ela entra neste Carmelo no dia 25 de março, veste o hábito carmelita, simbolicamente no 13 de maio de 48. Em 49 faz os votos solenes. Deixem-me dizer-vos, hoje não seria assim, mas na década de 40, portanto, há uns anos atrás, as congregações reagiam muito mal a estas mudanças. Reagia mal a congregação que queria sair, não reagia melhor a congregação que queria chegar. É estranho, não é? E a Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima é sagrada em 53, que é uma coisa para ela é muito importante. O Bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva, que foi amicíssimo, que ela tinha como um pai, morre em 57. Em 58, Pio XII morre e João XXIII é eleito. Em 63, e os Papas aqui são importantes, é João XXIII que morre e Paulo VI sobe à cadeira de Pedro. Lúcia regressa a Fátima por ocasião do cinquentenário das aparições, celebração presidida por Paulo VI no dia 13 de maio de 67, muitíssimo bem documentado. É um momento incrível para a Lúcia, o cinquentenário das aparições.
ele tem uma multidão incrível. Há um momento que é muito bonito, porque ela é super discreta, naturalmente. Uh, Ela gostou de conhecer o Pio XII, apesar de uma expectável, não digo frieza, mas uma certa compostura que o Papa teve em relação a ela, e, portanto, não teve o afago que ela vai encontrar, por exemplo, numa relação distinta com João Paulo II. Mas Paulo VI, há aquele momento em que aquela multidão tremenda em Fátima, achada por Lúcia, e o Papa pede para ela chegar-se ao Barandinho, portanto, do espaço celebrativo, e foi verdadeiramente uma apoteose esse momento, foi impressionante. De facto, o país, Fátima, as pessoas que desenvolveram essa devoção por Fátima, apesar do afastamento de Lúcia em 21, ninguém esqueceu, portanto, ela esteve muito presente na vida dessa categoria de pessoas, dessa condição de pessoas. Numa carta datada de 67 ao Papa Paulo VI, ela afirma uma coisa que é muito importante também, é que a mensagem de Fátima foi toda entregue à Igreja. A mensagem foi toda entregue. Depois surgiram todas aquelas complicações, o que é que faltava, se o terceiro segredo era aquilo, se não era, começava a haver uma especulação muito grande, e ela explicou isso, quis objetivar. Ou seja, ela não tem mais nada do seu lado. Tudo o que tinha era entregue, nas suas memórias, nos seus escritos. E, portanto, em 67, no cinquentenário de Fátima, ela não reservava para si nenhum segredo em relação a 1917. Ela pressente em 68 uma comunicação íntima com Deus, no Carmelo, eu partilho isto porque acho que é bonito, em que ela, a propósito da paz no Vietnã, da guerra do Vietnã, o Carmelo de Fátima, desculpem, de Braga, é inaugurado em 70, muito por iniciativa e dedicação da Lúcia. E deixem-me contar-vos uma história muito bonita. Foram mais de 60 os cardeais que visitaram Lúcia no Carmelo de Coimbra. Mais de 60 cardeais. Alguns deles com uma importância gigante. A certa altura, é provavelmente um sítio mais cardinalício que a Cúria Romana, o Carmelo de Fátima. E de uns ela gostava muito, ela anotava todos os apontamentos, fazia apontamentos sobre tudo. Houve um que marcou muito, que é o cardeal José Minzenti, não sei se pronuncia assim, arcebispo de Esztergom, que a visita e que ela vê nele um homem santo, um mártir, sobretudo às mãos do comunismo. É importante dizer isto. Este bispo foi um homem muito importante, prisioneiro, naturalmente, nos processos inquisitoriais do Bloco do Leste. Em 73, só em 73 é publicada uma primeira edição das Memórias, uma edição muito grande, uma edição que não é feita para a população. Ela vai tendo algumas comunicações íntimas com Deus que anota no seu diário, e em 76, passado 3 anos da primeira publicação, aparece a publicação popular, a edição popular das Memórias, que eu já disse, foi como fogo e mato seco. Portanto, a partir daí, sucederam-se ao limite as edições destas memórias. Inicialmente naturalmente, as 4 memórias, elas vêm em C6, como creio que são. No dia 11 de julho de 77, ela é visitada por um outro cardeal chamado Albino Luciani, e que passado um ano seria João Paulo I. Marcou muito Lúcia, este senhor. Ela conta que no locutório do Carmelo, onde falou com ele, havia um cadeirão e 2 banquinhos de madeira. E ela sentou-se num banquinho de madeira e ele pegou no outro banquinho de madeira e sentou-se ao lado dela. E conversaram. Ela ficou com uma impressão maravilhosa deste Papa e muito triste com a sua morte tão precoce. Em 78, Paulo VI morre, João Paulo I é eleito, então, passado sensivelmente um mês, não é? É eleito João Paulo II, entretanto, entre todo o processo da vida comunitária, eu não disse aqui, mas ela recebia centenas e centenas, milhares e milhares de cartas. Quem passar pelo Carmelo de Coimbra e pelo espaço museológico lá criado pode ter acesso a algumas coisas
deixem-me dizer-vos, é algo que eu não conheço em lado nenhum. São dezenas e dezenas as malas gigantes de viagem carregadas com milhares e milhares de cartas de todo o lado. Eu nunca vi nada assim. Estamos a falar de países que eu nem conhecia, está bem? É assim, gente que escreve para um Carmelo de Coimbra, para uma irmã carmelita em clausura, que vem de sítios recônditos do mundo e que vem dos principais países, naturalmente. É algo absolutamente extraordinário. Eu nunca vi nada parecido. Presumo que seja difícil imaginar que alguém, em termos pessoais, tenha recebido tantas cartas como Lúcia de Jesus. Ela passa uns dias no Carmelo de Fátima em 1980. Para ela é muito importante. Cada regresso a Fátima é uma espécie de âmaga, de regresso a casa. Não é? Acontece em 81 o atentado de João Paulo II. Acho que não é necessário desenvolver a importância que isso vai ter na vida de Lúcia e em Fátima também. Ela regressa a Fátima, onde pela primeira vez encontra João Paulo II, no dia 13 de maio de 82. Muitos de nós lembram-se. Eu nunca me vou esquecer, porque estava em convalescença na pediatria do Hospital São João e enquanto brincava com os colegas que lá havia, em 82, eu via todo o aparato desta importantíssima visita de João Paulo II a Portugal. É aí que o Papa consagra o mundo ao Imaculado Coração de Maria, ou melhor, desculpem, não, desculpem. Ela aí tem esse encontro. Em 84, como sabem, em março, em São Pedro de Roma, e em união com todos os bispos, João Paulo II consagra o mundo ao Imaculado Coração de Maria, e Lúcia dirá reiteradamente que esta foi a consagração que tinha sido pedida por Nossa Senhora e, portanto, que a consagração do mundo estava feita, coisa que era também um bocadinho intensa nas polémicas e inter-eclesiais. Ela escreve a Quinta Memória em 89, no mesmo ano em que cai o muro de Berlim. Em 90 é publicada a sexta edição das Memórias da Irmã Lúcia, na qual pela primeira vez e pela única vez publicam as 5 memórias num só volume. Regressa a Fátima e reencontra-se com João Paulo II no 13 de maio de 1991. Escreve a sexta memória em 93, já estamos muito próximos do nosso contexto. Em 96 é publicado, então, o segundo volume, que integra, portanto, um primeiro volume com as 4 primeiras memórias, um segundo volume com a quinta e a sexta. Em outubro de 96 é visitada por um senhor chamado José Ratzinger, que em 2005, como sabemos, foi eleito Papa. No dia 25 de julho de 97, ela recebe uma condecoração municipal de Ourense. Em 2000 participa na celebração em que os primos Francisco e Jacinta são beatificados e em que é revelada a terceira parte do segredo. Acho que seguramente todos nós assistimos a isto em direto. Encontra-se pela terceira vez e última com João Paulo II e nesse contexto, pela primeira vez, em 2000, é tarde, regressa à casa da infância e aos lugares da infância. Ela voltou várias vezes a Fátima, mas não saiu do circuito Carmelo-Recinto. Carmelo-Recinto. A primeira vez, desde 21, que ela visita a casa dos pais, o Poço, os Valinhos, a Loca do Cabeço, a Cova da Iria, num sentido mais telúrico, mais profundo, é precisamente em 2000. É também publicado um escrito que ela concluiu em 73, chamado Apelos da Mensagem de Fátima. Em janeiro de 2004, escreve as últimas palavras nas páginas do seu diário e eu partilho-as convosco. Ela diz que as últimas palavras da Lúcia no diário são estas: a minha felicidade está no amor de Deus e ao próximo, por Deus, é o laço que nos une a todos em Deus, servi-lo, louvá-lo, adorá-lo. É o céu na terra para continuá-lo eternamente no céu. É o meu céu, é o meu céu, é o meu céu. Ponto de exclamação. As últimas palavras do diário de Lúcia. No dia 13 de fevereiro de 2005, ela morre na sua cela com quase 98 anos. Passados 2 dias, as exéquias são celebradas na Sé Nova de Coimbra e é sepultada no claustro do Carmelo. João Paulo II morre no Vaticano no dia 2 de abril desse mesmo ano.
É muito interessante porque existe ali o Papa João Paulo II, muito doente, ainda mais um programa, da proximidade evidente da morte de Lúcia. Os restos mortais de Lúcia, como sabem, foram trasladados para a Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima no dia 19 de fevereiro de 2006. Nesse mesmo ano, foi publicado o escrito Como Vejo a Mensagem através dos tempos e dos acontecimentos. Esta é fundamentalmente a vida de Lúcia em três grandes ciclos. Importa, nestes minutos que terei, até porque começamos com Gerard, fazer um recuo e refrescar ao jeito de síntese algumas coisas. Uma coisa que me impressionou muito, eu tive muito medo neste trabalho que ocupou muito tempo da minha vida, foi uma dedicação em part-time, naturalmente, porque tenho muitos outros afazeres, mas das coisas que me preocupavam profundamente nesta dedicação profunda a este projeto, que implicava um cronograma relativamente apertado e que implicava documentação, uma documentação gigante. A minha questão era se eventualmente eu que não me sentia particularmente interessado por pensar o fenómeno de Fátima, nem desde a perspectiva da história da religião, nem de outra perspectiva qualquer, não tinha isso nos meus planos. E a figura de Lúcia, não me merecendo qualquer tipo de antipatia, não me merecia também uma simpatia em particular, ou seja, desculpem dizer isto, não era uma questão de ser indiferente, era uma figura em relação à qual eu não tinha nem grande simpatia, nem grande antipatia. Tá? E o grande drama de ter aceito este desafio era se eu conseguia ou não apaixonar-me por esta figura, porque se não me apaixonasse por ela, seria uma espécie de desterro para mim, não é? Seria uma travessia muito estranha de um deserto que eu não queria atravessar. E, e a leitura, a primeira coisa que eu fiz foi uma releitura muito tranquila, muito atenta, muito, eh, muito humana, diria, das memórias. As memórias é um escrito notável. O modo como. É importante dizer-vos isto: não há nenhuma cosmética. Ela escreve aquele documento a pedido do Bispo de Leiria e para o Bispo de Leiria. Não há qualquer ideia entre a década de 40, entre a década de 30, entre 35 e 73, que é quando é publicado, não há qualquer presunção de publicação. Ou seja, Lúcia não quer dizer nada a ninguém que não seja quase, no fundo, as memórias. Quem lê aquilo percebe que é uma carta. É uma dimensão, é uma diarística de feição epistolar. E o modo como ela recupera, como ela vagueia, naturalmente toda a memória tem reconstrução, e a reconstrução que nós chamamos saudosa, digamos assim, da infância. Uma infância em que ela foi muito feliz, ela faz sempre uma grande apologia do mundo rural em que nasceu e em que cresceu. É, é tudo muito feliz na infância da Lúcia. A família, o carinho dos seus, dos vizinhos, as práticas rurais, as colheitas, o milho, tudo. Eu próprio, que sou uma pessoa totalmente urbana e que tenho às vezes pouquíssima cultura do mundo rural, achei piada. Fui tentar saber o que eram algumas coisas que ela dizia que eu nem sabia o que era, não é? Como ela narra ou traça um perfil psicológico dos primos é magnífico. Aquele miúdo tão calado que era o Francisco, eh, mas ao mesmo tempo que ela, por exemplo, que lhe mexia com os nervos. Ela tinha vontade de abanar o Francisco de vez em quando, porque ela era muito mexida, elétrica e nervosa, e o Francisco era uma paz de alma, né? Ou a Jacinta com o seu feitio engraçado, que amarrava o burrinho, que queria sempre ganhar, que tinha uma personalidade, mas que era super dócil também. Né? Estes três primos tinham aquilo que eu chamo de uma cumplicidade muito grande. Ah, não existe, eu não queria, eu não sou daqueles que, eu tentei fazer isto neste trabalho que desenvolvi, na linha também de uma certa historiografia que se demarca da historiografia convencional, né? Eu acho incrível que certos historiadores portugueses, eh, sendo que vou ser franco, que se me irrita, por um lado, aquela escrita pseudo-geográfica,
com a evada da apologética, ok? Também me irrita muitíssimo aquele tipo de literatura pseudo-historiográfica de detração. Qualquer historiador, qualquer historiador que não passou pela. Desculpem, agora vou ser rude com os historiadores. Qualquer historiador que não passou pelo crivo do pensamento filosófico tropeça permanentemente na casca da banana de qualquer falácia. Isto é um drama em certa historiografia, que uma parte significativa dos documentos, até alguns deles muito conhecidos e relativamente emblemáticos da causa, estão totalmente errados. Partem de pressupostos totalmente errados. Partem do pressuposto, por exemplo, de um fanatismo do clero de Orem ou do fanatismo, do suposto fanatismo da mãe da Lúcia, a propósito daquela literatura piedosa do século XIX, que é totalmente errado, que falam daquela gente, mesmo a mãe da Lúcia era alfabetizada e lia, de facto, mas o que ela lia, estamos a falar de edições que eram populares, que uma parte significativa das pessoas que sabiam ler liam, e que as que não sabiam ouviam, em todo o país, porque fala-se de Aljustrel. Esses historiadores tentam. Há muito aquela ideia de que Aljustrel tem que ser o fim do mundo para acontecer lá a 17. Tem que ser o fim do mundo. Eles nem se lembram que Aljustrel está a um passo de uma estrada nacional que leva a Lisboa. Eles nem se lembram que Aljustrel não é mais nem menos, e seguramente é menos distante de centros urbanos, ou do mundo, vamos por assim, do que a generalidade do mundo rural em Portugal. Há uma tentativa de acentuar o caráter analfabeto da população de Aljustrel, como se no país fossem todos letrados, não é? E em Aljustrel eram só analfabetos e obscurantistas, e serranos. Não havia serranos em Portugal no princípio do século XX. Isto é tremendo. E mais, deixem-me dizer-vos que os autóctones indígenas, neste tipo de literatura de Aljustrel, estavam muito pouco incomodados com as aparições de Fátima. Essa é que é a verdade. Deixem-me dizer-vos que no 13 de junho, que era ainda por cima era a festa de Santo António, a malta toda de Aljustrel, na qual se insere a família de Lúcia, nem sequer vai à Cova da Iria, porque é a festa de Santo António na freguesia do lado. E aparentemente quem esteve ali na Cova da Iria, no 13 de junho, são lisboetas e são gente que vem de centros urbanos de carros, estacionam por todo lado e supostamente estão interessados. Quer dizer, não é de facto o indígena fanático, analfabeto, que no 13 de outubro corresponde àquela multidão de milhares de pessoas. Isto independentemente de qualquer coisa. É só importante desconstruir isto, porque a certa altura estamos a acentuar argumentos que não só não correspondem à realidade, como tentam acentuar, porque na realidade a própria Igreja teve, quando tomou a decisão de ter algum discurso defensor destas crianças, já provavelmente passados uns largos anos, que no início não foi bem assim, não foi bem assim, foi exatamente o contrário. Na realidade, o que vem a acontecer, mais 5 ou 10 minutos, o que vem a acontecer é uma coisa muito, muito interessante, é que mesmo o discurso apologético acentua permanentemente o caráter rude destas crianças. Essas eram normalíssimas. Eles, quando são reentregues à família, depois daquele sequestro em agosto, não é? O Padre Formigão até tem um desabafo sobre isso. O que as crianças fazem é o que faz qualquer criança, vão brincar. São crianças alegres, felizes, não têm nenhuma perturbação, não passavam horas demais em igreja nenhuma, não ouviam clero a mais. Eram crianças que brincavam como qualquer outra criança ali da redondeza, qualquer outra criança de um contexto muito, muito semelhante àquilo. E isto é mesmo importante dizer, porquê? Porque na realidade, o que me parece fascinante nesta história toda, centrada ali ainda em volta de 17, é que a primeira grande oposição vem da família, vem do desespero da mãe, que tudo que não queria, que o que não queria de maneira nenhuma era que a filha fosse mentirosa, mas também não queria nada que fosse evidente. Né? Na realidade, a família apertou muito estas crianças, os vizinhos apertaram muito, e apertaram todos. Uns batiam-lhes nos caminhos, insultando-os de mentirosos e de aldrabões e esse tipo de coisas. Outros perseguiam-nos e cortavam-nos com tesoura bocados da roupa, bocados do cabelo.
até à morte daqueles dois miúdos, a vida tornou-se quase insuportável naquela terrinha, não é? E na realidade, as principais vítimas, no fundo, foram eles. E mais importante, também dizer-vos outra coisa, quer dizer, também eu já li que a Jacinta e o Francisco morrem com pneumónica, naturalmente, em função do caráter devocional das suas penitências, etc, etc. Sim, assim, tirando eles, os outros 70.000 portugueses que morreram na pneumónica, não é? Entre os quais gente tão importante como o escritor João Lúcio ou o pintor Amadeu Sousa Cardoso. Portanto, parece que, mais uma vez, estas crianças morreram de uma doença, vítimas de uma circunstância que parece que não afetou mais português nenhum. Visto isto, dizer assim, a Lúcia foi sempre dona da sua vida. Isso é das coisas mais impressionantes, e estavas a dizer, uma pessoa que lidou com toda a documentação possível, não é? Com toda a disponível, desde documentos íntimos. A Lúcia sabia muito, soube sempre o que quis, e foi sempre, e nunca foi coagida a nada. A Lúcia é aquela mulher que recebe uma pagela de Nossa Senhora de Fátima quando está na Galiza e faz um reparo. E diz assim: olhem, atenção, vocês ponham a mão dela como quiser, mas a mão de Nossa Senhora não estava assim, estava assim. Não era assado, ela intervém permanentemente. Aliás, ela é consultada permanentemente. Ela é tida em consideração. Ela nunca se desvincula de uma profunda missão que sente sua, da mensagem de Fátima, da divulgação da mensagem de Fátima, na qual ou com a qual ela vê a possibilidade de criar uma profunda e tremenda caixa de ressonância à sua consagração. E como irmã, independentemente das vicissitudes, não será o melhor dia para falar sobre isso, ah, a obediência da Lúcia é impressionante. Ela não tinha necessariamente um feitio, é coisa própria dos santos, parece, não é? Ou seja, tinha um feitio sólido, era uma mulher, era teimosa, assim, e sabia o que queria, e era perseverante. E nesse aspecto também é uma resistente, é uma mulher que impressiona pelo modo como ama a Igreja, é importante também dizer isto. Como no Carmelo, e como antes, como Doroteia, mas como no Carmelo, faz da sua vida orando, uma entrega também pelo bem da Igreja. E esta fase da sua vida, ela sofreu vicissitudes muito grandes próprias da vida consagrada, sobretudo nessa fase. É importante dizer que só muito tarde, muito, muito tarde, é que as cartas chegam fechadas. E ela pode entregar cartas no correio fechadas. Ela era uma mulher de 80 anos ou de 70 e tal anos e ainda lhe abriam as cartas antes de entregar. Isto aconteceu no Caramelo de Coimbra. E é mesmo importante dizer que muitas vezes no seio da comunidade, independentemente, naturalmente, da personalidade da Lúcia e de tudo, não é? Ela nunca reivindicou para si o estatuto de vidente dentro do mosteiro. Mas aconteceu muitas vezes na vida consagrada, tanto nas Doroteias como ali, aqui no Asilo de Vilar também, desde aqui 21 até muito tarde. Os últimos anos foram muito pacíficos da vida da Lúcia, foram muito felizes. Mas até ali aos anos 80, 90 foram um bocadinho difíceis. E havia esta tendência muito nossa, humana, de muitas vezes inexplicavelmente, hum, sobrecarregarmos a beleza e aquilo que é especial de um certo peso de castigo. Ou seja, eram mais duros com a Lúcia por ser a Lúcia. E castigavam-na mais. Há muitos desabafos dela em que ela pede à prioresa, a única coisa que pede é que seja tratada como uma carmelita normal. Se não me tratem melhor por ser eu, mas por favor não me tratem pior por ser eu. E isso aconteceu reiteradamente. No Asilo de Vilar eram mais duros com ela, porque havia sempre aquela sensação que ela se punha em bicos de pés por ter sido a filha de Fátima. E acho que nós aqui podemos, com toda a franqueza, considerar que não foi estatuto que lhe desse nem rendimentos, nem qualquer tipo de qualidade de vida à luz ou aos olhos do mundo. Não é? Portanto, nesse sentido, ela foi uma mulher absolutamente impressionante. Foi muito coerente na vida toda dela e foi incansável nesta fase final
permanentemente, ela tinha uma máquina de escrever, ela respondia a toda a gente, nem que fosse um cartão. Ela punha o caramelo inteiro a fazer pequenas lembranças, pequenos textos para enviar para todas estas pessoas que no mundo lhe pediam intercessão, que é muito bonito isto. E ela tinha gente de fora que traduzia as cartas. Ela é um autêntico. Aquilo não parecia apenas uma secção da Curia Romana, aquele caramelo, mas parecia também um posto internacional de correios. Era todo um frenesi à volta destas milhares de cartas que chegavam e que saíam dali. E para terminar, ah, ou sim, para terminar, dizer que há uma coisa muito bonita, só um parênteses. Há um momento em que lhe possibilitam a instalação de um computador. E Lúcia, octogenária, tem desabafos dizendo: eu preferia muito mais a minha máquina, mas com o tempo, se isto é para melhorar o meu trabalho na mensagem de Fátima, ela adapta-se, começa a trabalhar e com uma máquina elétrica inicialmente e depois com os rudimentos de um PC. E, e os últimos anos parece que ela é profundamente acarinhada na comunidade. Há um conjunto de irmãs mais novas que a consolam muito na vida consagrada e, e a morte dela é uma morte, presumo que muito abençoada, logo a partir de 2000, com a beatificação dos primos e com a possibilidade de regressar aos loca sancta da sua infância, não é? Eu creio que estou bem para terminar, não é? Para abrir o espaço a algum diálogo, porque eu tenho sempre aquela ideia de que era importante passar por estes momentos da vida, porque normalmente imaginava lá, ou em Fátima, ou Carmelita, há um espaço, o tempo das Doroteias é um tempo muito pouco estudado, uh, e legitimamente pouco estudado, porque se as pessoas que estudam, se os historiadores não têm acesso à documentação, não, não podem escrever sobre ela. Eu próprio lastimo a impossibilidade de publicar a bibliografia numa fase destas. Uh, Portanto, são os rigores, digamos assim, dos mecanismos da congregação, mas é pena, seria maravilhoso que muitos portugueses e muitas pessoas, não só em Portugal, conhecessem a vida de Lúcia e pudessem, independentemente de qualquer coisa, de tudo aquilo que as vidas contêm, não é? Ter a possibilidade de conhecê-la um pouco mais de perto e perceber o impacto desta vida e o modo como foi vivida, os diálogos que estabeleceu, os caminhos que abriu, aquilo que fez e, portanto, perceber então como é que esta mulher abre para si mesma aquilo que ela entende por caminhos de santidade. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção e estou disponível para quaisquer questões ou dúvidas que tenham ficado. Obrigado, José Rui, pela intervenção. E passamos então agora à segunda parte do nosso encontro, com as dúvidas, as observações, as questões dos que estão aqui ou dos que estão em casa a acompanhar. Muito bem, vamos então concluir a nossa sessão. A hora que nós temos como limite aproxima-se. Agradeço ao José Rui Teixeira por ter estado connosco neste fim de tarde a tratar este tema no contexto do nosso seminário. Agradeço também a presença de todos, quer os que nos acompanharam aqui na Catedral do Porto, quer os que nos acompanharam na sala virtual, a partir de onde se encontram. E gostaria de deixar, finalmente, duas informações. Em primeiro lugar, dizer que a sessão do seminário está agendada para 16 de setembro. Foi cancelada e, por isso, não faremos essa sessão. E dizer que faremos a sessão de outubro. 21 de outubro será a nossa próxima sessão do seminário, com o tema O que nos pode revelar o cofre relicário, o caso do cofre relicário do prior Dom Luís Vasques da Cunha, do século XV. Connosco para abordar o tema estarão
Liliana Souza, João Luís Durães e Helena Osvaldo. Muito obrigado a todos por terem estado connosco. Obrigado mais uma vez, José Rui. Boa tarde.